Oi pessoal, aqui é o Manini da Pulsar Multimídia. Esse é o nosso primeiro podcast. Como a gente tem anunciado nas mídias sociais, a gente montou um estúdio aqui na Paulista para receber o pessoal da nossa área, da radiodifusão, né? A nossa ideia é apoiar os nossos parceiros, nossos clientes, trazendo sempre assuntos importantes, né, pertinentes ao nosso segmento. E hoje, mais do que nunca, né, nós estamos trazendo o assunto da NFCon, que é a nota fiscal 62, que está sendo implementada em todo o Brasil nesse mês. E a gente trouxe a Qualic Hub, que é uma especialista em radiodifusão, na parte de assessoria empresarial do segmento, para tirar dúvidas da gente, dúvidas que clientes mandaram para que a gente perguntassem a eles. E vamos começar então. Estamos aqui com o Ronaldo, né? Conheço o Ronaldo já há muito tempo. Há bastante tempo, né? A gente se conhece, trabalhamos juntos, nosso parceiro. A Michela também, que participa também da Qualic Hub, né? Parte da equipe. E o Matheus também, que vai ajudar a gente, que já é tão novo assim na área de contabilidade. A gente sempre vê pessoal mais assim, de mais idade, velho, né? Experiente. E a gente já conversou um pouco antes aqui, dá para ver que ele é uma pessoa extremamente de grande conhecimento, né? do setor. Bom, então, assim, o que a gente poderia começar a falar? Poderíamos começar a explicar o que está acontecendo nesse momento, né? O que é essa NFCon, qual que é a diferença que ela tem do anterior, né? Então, o que o governo está pretende com essa situação. Se vocês puderem começar já a explicar o que é a NFCon. Perfeito. Okay. Bom, no caso, a NFCon, ela tem desde 2024, comentado sobre, já tem legislação já que os estados passaram referente a toda a operação e o processo que vai ser realizado, mas até então não era obrigatório e por enquanto também não havia a descontinuidade do modelo 21 e 22. Agora, se torna novamente, esse assunto se volta à tona justamente por conta de novembro, que se tornou, dia 1 de novembro, se tornou a data na qual há necessidade, a obrigatoriedade dessas empresas de fazer a emissão, já fazer a alteração do modelo 21 e 22 já para o modelo 62, tá? Então, assim, o modelo 62 ele vem justamente para facilitar todo o sistema. Isso seria um benefício. Então, quais seriam os benefícios, então? Exato, Né? Porque total. todo mundo está vendo isso como um grande problema, arrumaram mais uma, já é tão complicado, né? O meio rádio, e aí arrumaram mais alguma coisa. Então, o que eles vão ganhar com relação a essa mudança? Exato. Então, nesse caso, eu acredito que as pessoas veem como um problema e como uma dificuldade justamente por conta do meio, sabe? Porque eles estão acostumados com um modelo um tanto mais engessado e também antigo, que não está padronizado nos modelos atuais, por exemplo, de uma nota de produto, como é padrão, que já tem todo esse segmento bem definido. Estruturado. Mas com relação, por exemplo, a modelo 21, ela tinha algum tipo como diria, de deficiência, de dificuldade que prejudicava o radiodifusor, e agora com a 62 isso vai melhorar? O que ele vai falar assim, isso daqui melhora muito pra gente? A nota 21 e a 22, ela era manual. Então, ele era muito oneroso, podemos dizer que ele era muito oneroso, porque a gente tinha que fazer uma parte de um documento, gerar um arquivo, enviar para a contabilidade e a contabilidade mandar pelo TED para chegar até o órgão. Hoje, isso é muito mais rápido. Ela se tornando eletrônica, ela passa a ser recebida em tempo real. Certo. Então, isso é um benefício muito grande para todo mundo. Mas não existe, por exemplo, algumas rádios, eu me lembro que eles se ajustavam com relação ao que eles iam, com produtos que eles comercializavam, colocavam no ar. Então, eles tinham todo aquele período do mês inteiro passando para depois eles pegarem, verem o que aconteceu e emitir a nota. Agora, a probabilidade de erro diminuiu agora. Quer dizer, essa flexibilidade que ele tinha acabou de deixar para resolver as coisas depois, né? Eles vão se obrigar. Emitiu a nota, ele teria que cancelar e fazer outra, né? É isso, né? Isso. No caso, essa flexibilidade ela deixa de ocorrer, mas tem sim a possibilidade de fazer, por exemplo, a emissão de uma nota fiscal substituta ou também fazer uma nota complementar de débito, sabe? Quando normalmente o valor que foi destacado naquela nota inicial não era o valor cheio, ela necessitou fazer
aumentar, né, esse valor da nota e fazer a complementar de débito, ou senão ela pode seguir também com o cancelamento. Mas, sem dúvida, essa flexibilidade de eu não precisar fazer o cancelamento, fazer uma alteração no documento e deixar para que no final do mês eu faça isso de fato não ocorre. Desculpa. Até porque isso é o intuito do governo de fazer, de cercar e deixar mais a operação sem muitas Mais brechas, clara, né? né? Mais clara, Certo, exato. certo. E com relação a impostos, mudou alguma coisa? Vai ter que se pagar mais impostos? Continuam os mesmos impostos? Continua os mesmos impostos. A gente não tem um aumento na carga tributária das empresas. O que ocorre de fato é que, bom, as rádios já sabem, tem assim a sua imunidade do ICMS, Certo. que é dada pela Constituição Federal, Certo. e os impostos também que vão incidir sobre PIS e COFINS permanecem igual. Certo. Mas, por exemplo, uma pergunta básica aqui que a gente teve, né, de alguns clientes, certificado. Qualquer certificado pode ser utilizado? Eles podem lá simplesmente pegar um certificado qualquer no mercado e começar a utilizar? Existe algum específico? E qual que seria o melhor? Legal. Tá. Hoje, a maioria das empresas nesse nicho, eles usam o A3. Certo. O A3 ele é válido por 3 anos. O A3 é de cartãozinho? É o de cartão, onde ok. tem que ter uma leitora. O pendrive, né? Tem o pendrive também e ok. tem o cartão, Ok. que é como um cartão de crédito. Ele é imputado em um aparelhinho e esse aparelho faz a leitura do que Certo. tem dentro do cartão, ou o espetar o pendrive e ele também vai ler o conteúdo que está ali dentro para fazer autorizações. Tá? Certo, Esse é o modelo mais usado hoje. Certo. Existe o modelo A1, que é o modelo mais simplificado. Muitos não usam o modelo A1 porque ele precisa ser renovado anualmente. Certo. Então, muitos enxergam isso como um custo maior ou ter que fazer o processo Encheção de anualmente. saco. Eu Isso. me lembro quando eu fazia um que eu tinha todo ano de novo. Aí depois eles permitiram que você consegue renovar, Exato. desde que você renove antes, você não precisa ir pessoalmente. Né? O A3, o que muda? O A3 você tem que ir até lá, não dá para fazer online, então você tem que ir, tem que tirar suas digitais, você vai ter que ir A na primeira vez ou certificadora. sempre? Sempre, não tem como. O digital não. Certo. O A1, que é o digital, hoje você consegue fazer ele por videoconferência. Bem, e por que não é o A1 não seria o melhor? Então, o A1 ele é o mais seguro. Vamos falar do A3. O A3 hoje eu tenho um objeto que eu preciso conectar em algum lugar para mim conseguir ter o físico. controle. É físico, exatamente. Então, por exemplo, hoje em uma operação, a rádio, a emissora, ela precisa ter o certificado lá com ela para ela conseguir emitir a nota. Depois disso, o que vai acontecer? Ela vai ter que mandar esse pendrive, esse cartão, para a contabilidade, senão ela não vai conseguir entregar as obrigações dela. Então, imagina a insegurança de isso extraviar, de alguém conseguir pegar. Tudo bem, tem senha, mas hoje a gente vê muita coisa acontecendo. O A3, exatamente. E não pode ter dois? Deixar uma Não pode ter concorrente? dois. Não pode. Então, o ideal hoje seria o A1. Independente se ele é uma renovação anual, o ideal é o A1. Por quê? Porque o A1 nós instalamos na máquina, tanto do cliente, tanto da contabilidade, de quem for necessário. Certo, Então, nessa instalação, a gente já pode deixar uma senha gravada lá. Ele não vai precisar toda hora ficar imputando senha. E a segurança não vai ter essa locomoção. Eu não vou ter que ficar transitando com esse equipamento. E com o A1 é possível fazer, por exemplo, porque uma das coisas que eu vi que melhorou pra gente aqui, apesar do cartório ser aqui do lado, na Rua Sim. Augusta, mas a gente consegue reconhecer firma digitalmente. Sim. Então, é Exato. possível com a A1 Sim, também? sim. O processo do A1, ele te ajuda toda na cadeia sistêmica, na parte de processo e tecnologia, por exemplo. Certo. Então ali, vamos imaginar, o cara vai fazer a emissão da nota, ele tem que espetar o pendrive, Certo. colocar a senha e fazer a emissão com o A3. Com o A1 não. Praticamente isso é quase automático no O sentido... sistema, porque porque a já hora tá que na mandar imprimir já vai aparecer Exatamente. ali, Então, assim, independente. em E eu posso processo- colocar em mais de uma máquina? Pode. Então? Pode colocar mais Quantas de uma você máquina. precisar. Poderia estar lá na emissora e lá na contabilidade ao mesmo tempo e cada um fazendo o seu Trabalho. sua função. Legal. A gente legal. não precisa parar uma operação em um local para outra fazer a parte dela. Certo. Ambas conseguem trabalhar em paralelo
com toda a situação. Isso se o leitorzinho não queimar, né? Exatamente, aí tem esse problema Ou também. os mau contatos. A USB não funciona e assim por diante. Instala, reinstala. Eu imagino uma rádio que ela vai ter, no caso, por exemplo, o certificado A3, e ela tem mais de um computador que faz emissão, mais de uma pessoa fazendo emissão ao mesmo tempo. Vai ter que ficar trocando o cartão toda hora. Sim. E com relação, por exemplo, com a nota modelo 21, como eu disse já anteriormente, chegava no final do mês e você podia subir todas as notas de uma única vez, correto? Agora, como nós já conversamos, tem que emitir a nota no momento em que você vai fazer a fatura, né? Não necessariamente. Não necessariamente? Não, você tem que emitir dentro do mês vigente. Ok. Então, eu posso ter todos os meus contratos ali e eu posso estipular uma data que eu vou emitir todos. Então, isso resolve aquela situação que eu disse que o cliente costuma, que nossos clientes costumam fazer às vezes ele negocia, coloca um produto a mais no meio do decorrer do contrato, às vezes existe alguma alteração, então ele consegue depois jogar. Isso, quando ele tem a certeza do contrato que foi fechado, do jeito que a nota dele vai ser emitida, ótimo, ele pode emitir ali em tempo real na hora que ele fechou o contrato. Tem que ser dentro do mês a emissão ou ele pode emitir em alguns dias depois do mês? Não, tem que ser dentro do mês. Dentro do mês. Quer dizer, se ele tem um contrato, que esse é tipo por consumo de produto, que é o cliente ele já tem um valor contratado ali e conforme vai saindo os comerciais no ar, ele vai contabilizando isso, depois ele emite uma nota de quanto foi utilizado. Quer dizer, se chegar no final do mês, se o último comercial for 10 da noite, ele vai ter que emitir uma nota. Isso. Isso. Bom, aí ele vai ter que se organizar, né? Exato, isso é uma parte mais de organização interna. Mas existe, por exemplo, isso é uma coisa particular de estado, tem que verificar de fato com o estado do cliente, mas existe a possibilidade de fazer uma nota extratemporânea, sabe? Que eu posso fazer com data retroativa. Então, por exemplo, eu estou no mês de novembro, mas eu posso fazer com a data retroativa. Normalmente, o prazo ele não é tão flexível, a gente está falando aí de mais ou menos 1 ou 2 dias que você possa fazer, mas normalmente dá sim para você fazer. Mas vai depender do estado, né? Depende do estado. Ok. E com relação a esse prazo, então, tem que ser dentro do mês, tem essa situação. E para eu cancelar uma nota, caso eu precise cancelar uma nota, qual que é o prazo que eu tenho com relação ao mês seguinte? Eu posso até quantos dias? Bom, nesse caso também a gente vai entrar nessa seara referente à parte da Cefaz, que tem a sua particularidade referente a essa operação. Porém, em regra, são 120 horas o prazo estipulado para você fazer o cancelamento da nota fiscal a partir do momento que ela foi emitida. Certo. Porque agora a gente tá trabalhando com uma diferença em relação a 21 e a 22, que a nota ela é transmitida e validada na Receita Federal de forma automática e instantânea. Certo. Então, a partir do momento que o cliente ele fez a emissão da nota fiscal e ele já transmitiu para a Cefaz, ela já vai validar. Certo. Caso, por exemplo, validando e identificando o erro, ela já vai te retornar falando assim, olha, a gente não aceitou por conta de um problema. Okay. Então, devido a isso, a partir do momento de validado na Cefaz, que a gente considera assim como a data de emissão, o momento da emissão, 120 horas para poder fazer o cancelamento. Ok, então se for no último dia do mês, contabilizar esses 120 horas. Isso. 120 horas do período comercial ou corridos, tá, ok. E com relação à emissão por exemplo, no modelo 21, você tinha a obrigatoriedade da impressão e a entrega do papel, né, da nota impressa para o anunciante. Nesse caso, é obrigatório fazer essa impressão? Não. Não é obrigatório. Você já no cadastro do cliente... Não que não seja uma boa prática. Sim, pode acontecer. Não é uma coisa que a gente fala, não faça, mas pode se mandar sim para o cliente. Sim. Hoje, no cadastro do cliente feito dentro da plataforma, quando emitida a nota, o e-mail do cliente também vai. Então, automaticamente na emissão, a nota já é recebida. Certo. Tanto a contabilidade recebe o XML, que é uma coisa bem mais prática, e o cliente também recebe via e-mail o documento. Mas assim também, se o cliente ele fala assim, pô, mas eu quero algo físico, eu quero segurar na mão aquela nota fiscal, emite a DANF, que é o documento fiscal, que ele vai retratar ali de forma física a nota fiscal, que é o documento digital. Então, dessa forma, você pode sim emitir ali um documento e entregar para o cliente. Bom, continuando nessa questão de o que deve constar ou não no documento impresso,
a questão do desconto da agência. Por exemplo, às vezes você faz, você emite contra a agência uma nota, às vezes você faz o desconto da agência. Como que isso entra na nova nota? Ela entra no corpo apenas como uma observação? Como que isso é feito da maneira correta? E isso é impresso ou vai no XML? Já tem que mandar no XML, que é a observação. Tudo que a gente colocar na descrição, em tudo, na emissão da nota, ele vai constar no XML. Então, por exemplo, quem receber esse XML vai entender totalmente o que foi enviado para a Cefaz dentro da nota. Certo. Tá? O Matheus pode... Isso. explicar Justamente referente a esse valor que vai ser destacado, aí tem justamente aquele quesito que a gente estava conversando sobre, tem os valores que eles podem ser pagos de forma antecipada. Isso. Conversando com várias emissoras, existem 2 modelos hoje que são praticados e isso também não muda, tá? Existe um modelo onde o valor total ele é feito na nota e não há o valor da comissão. Certo. E a agência emite uma nota da comissão para o tomador e o tomador faz o pagamento desse valor da comissão. Ok. Então, nesse caso, não consta na nota nem como desconto. Nesse caso, esse seria o desconto da agência. Exatamente. Então, certo. Assim, ele vai ter o recebimento dele como comissão, mas ele vai emitir uma nota fiscal para pagamento certo. Pro desse governo, valor. Fica como uma prestação de serviço. Exatamente. Né? Ou temos também o modelo em que o valor é colocado total, é colocado o valor da comissão e esse valor é deduzido. Então, a nota ela vai ser paga no valor com a dedução da comissão. Então, hoje, esses são os 2 modelos que existem e ainda continuam do mesmo jeito. Certo. E tem uma outra situação também que eles colocam no corpo da nota, que é o valor aproximado de tributo federal e o valor aproximado é como uma observação. Sim. E faz um cálculo. Existe isso ainda? Sim. Tem que ser não, quando eu digo existe, é obrigatório ou não? Né? Tipo, existe a obrigatoriedade? Sim. Bom, na legislação, de fato, do modelo 62, não há uma menção clara referente se há necessidade ou não desse destaque. Se a gente for trazer para outros modelos semelhantes, como por exemplo o modelo 55, sim, de fato há obrigatoriedade de ser colocado no campo complementar essa informação referente aos impostos. Aí será um cálculo com alíquota e não do regime tributário da empresa em si, faz assim como regra, utiliza-se, por exemplo, alíquotas do lucro presumido, uma parte mais técnica, que você coloca na descrição da nota. Certo. Por isso vai aproximadamente aquela quantidade de tributos. Isso. Porque tem muito cliente que fala assim, o valor que está destacado na nota aqui está muito caro. É isso mesmo que eu vou pagar de imposto? Não, porque se ele tiver, por exemplo, no regime simplificado, que é o Simples Nacional, o valor que ele vai estar pagando vai ser uma alíquota completamente diferente do que está destacado na nota. Ok. Entendi. Aí tem um outro também aqui, continuando essa questão de desconto, impostos e tudo mais, tem um outro cliente que ele chegou a perguntar o seguinte, olha, eu vou emitir uma nota de 150 mil, vou colocar um desconto de 150 mil, né, que ele é isento, então ele vai colocar 150 mil, porém ele vai preencher PIS, COFINS, essas coisas, é isso que está aqui? É isso, mas isso está certo? Porque se ele colocou um desconto de 150 mil, não tem que pagar imposto sobre nada. Só vou receber e ir para a galera. Não funciona assim. É uma confusão que o pessoal... Tem o sócio majoritário, né? Com certeza. A gente conhece muito bem esse sócio. Isso é uma confusão que o pessoal faz, principalmente com questão de nomenclatura, né? Um dos principais erros que o pessoal comete é referente a essa isenção. Sim, de fato, se essa operação estiver sendo realizada pela uma radiofusão e, de fato, ela tem a distribuição dessa transmissão de forma gratuita, livre, dessa forma, sim, a imunidade que é dada pela Constituição Federal, nesse caso, vai ser colocado como isenção e não haverá o destaque do ICMS. E tem que especificar isso? Isso, tem que estar simplesmente pelo CNPJ eles já conseguem bater a história e entender que tem que ser especificado no A gente sempre, é legal quando a gente vai emitir uma nota fiscal, a gente sempre tem que pensar de como que o fisco vai analisar esse documento, sabe? Então a gente imagina assim, se o fisco pegar essa nota e analisar, ele vai conseguir interpretar do porquê que eu não estou conseguindo destacar por que eu não estou
destacando esse imposto na nota? Aí sim, havendo uma descrição ali no campo complementar mencionando que o não destaque do ICMS é devido à imunidade dada à Constituição Federal por conta daquele serviço prestado, ótimo, já não vai ter nenhum problema em relação a isso. E complementando isso, referente a PIS e COFINS, permanece sim o destaque do imposto, salvo quando a empresa for do Simples Nacional, tá? A gente entra numa particularidade que a empresa do Simples Nacional não há necessidade de fazer o destaque do PIS e COFINS, tendo em vista que ela vai fazer o recolhimento de forma agregada junto lá da guia do DAS. Certo, certo. E nesse caso, continuando nesse mesmo assunto, acredito aqui, no caso de um anunciante, né? Como se deve preencher o campo normal, isento, não contribuinte? Qual que desses termos deve ser adotado na hora de preencher os dados desse anunciante? Sim, tá, isso é legal. Porque assim, isso é uma confusão que o pessoal faz bastante em relação ao que significa cada um. E aí você já emenda também de um órgão público, né? Se ele não tem um imposto, o número de inscrição estadual, sim, né? Sim. Como que funciona essa situação também para um órgão público? Como que a gente emite essa nota contra um órgão público? Legal. Bom, para quem vai estar realizando a emissão da nota fiscal, no caso a gente está tratando aqui da rádio, ela deve primeiramente fazer uma consulta da inscrição estadual dessa empresa, caso houver, ou principalmente ali pelo cartão CNPJ, pelo CNPJ da empresa, e verificar se ela possui inscrição estadual. A partir do momento que ela verificou que o cliente dela possui uma inscrição estadual, ela já retira que aquele cliente ele é um não contribuinte, porque não contribuinte é quando ele não possui uma inscrição estadual. Certo. Tendo em vista que todas as ações realizadas por aquele contribuinte, não existe o fato gerador do imposto do ICMS. Então, tendo inscrição estadual, a gente fica entre um contribuinte normal ou um contribuinte isento. Um contribuinte normal é no qual ele não tem uma regra específica no qual vai tornar ele como isento. Tá. No caso, ele tem inscrição estadual e toda a operação dele vai incidir o ICMS quando houver o fato gerador. Okay. Então, para simplificar, como vou emitir uma nota para um cliente que ele é um contribuinte normal? Bom, vou colocar em campo próprio, falando que ele é um contribuinte normal, e vou colocar a inscrição estadual desse cliente. O número. Isso. No caso, quando ele é isento, também haverá necessidade de você destacar que ele é um contribuinte e um contribuinte isento, tá? Okay. E nesse caso, você pode ou não colocar a inscrição estadual em campo próprio, isso depende, tá? E você deve colocar nas informações complementares o motivo daquela isenção, tá? Porque a isenção ela é dada para setores e para determinados tipos de serviços ou empresas. Então, como que é uma discricionariedade, então há aí uma... Isso é cliente, então é cliente por cliente. Exato. Então. Exatamente. Não é uma questão da emissora. Não é da emissora, é do cliente. Isso, por isso que é tão importante a gente ver os cadastros, né, dos clientes que está realizado na base, para você verificar se aquele cliente já faz uma consulta prévia, já vê se ele é isento, se ele é imune. Um conselho agora, com essa novidade. Fazer um recadastro de todos os seus clientes. Fazer um forms, fazer um e-mail pedindo essas atualizações seria o ideal agora nesse momento. Eu vou chegar a tocar nesse assunto assim que a gente fazer mais alguma... Porque isso daí a gente estava falando até um pouco antes sobre uma questão realmente da emissora, do radiodifusor, entender que ele tem uma empresa, né, e que ele deve sempre trabalhar como uma empresa. Isso. Né? Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Sim. Aí, finalizando referente ao que a gente estava falando, e no caso isento, quando ele possui inscrição estadual, ele na verdade ele deveria fazer o recolhimento do ICMS, porém ele não faz o recolhimento, tendo em vista uma isenção que foi concedida a ele pelo Estado ou pela Receita Federal. Okay. No caso do não contribuinte, é quando aquela empresa, ela não possui, empresa ou pessoa física, tá? Porque entra também na mesma coisa que pessoa física não possui inscrição estadual. Okay. Logo, é um não contribuinte também. Okay. Nesse caso, o campo não será preenchido, já será colocado como não contribuinte, o campo ele já some, não há necessidade do preenchimento dele. E, nesse caso, órgãos públicos entram nessa seara. Então, os órgãos públicos, tendo em vista que eles não atuam na revenda daqueles produtos, naqueles produtos ou serviços que eles tomam, então, nesse caso, ele é um não contribuinte. Ok. Perfeito. E das perguntas que o pessoal mandou para a gente, uma última aqui, né? É com relação
ao código dos itens, né, que vão compor na nota. Né? Eles colocaram aqui 600, 201, streaming de áudio, vídeo. Depois, vinculação de publicidade e propaganda em qualquer meio. Qual os códigos que devem? Vocês sabem isso? Sim, de cabeça De cabeça não, são esses aqui? Exato, tem um monte. Dá uma olhada, ver se esses. Sim. De fato, tem um monte de códigos, tá? Quando a gente consulta aqui o portal referente aos códigos do C-Class, que fala. E há, sim, Não, mas não existe, por exemplo, o que a gente poderia, nem que for para a gente colocar no rodapé do vídeo depois, quais são os códigos, assim, porque a gente, quando tem um monte, a gente deixar para eles, né, como vamos dizer, tem muitos, tem boa parte das rádios tem assessoria também, a gente sabe disso, né, mas às vezes, como vocês estão há um bom tempo, a gente conhece vocês e tudo mais, vocês já devem ter ali uma relaçãozinha de que já deve atender 90, 99% dos casos. Exato, perfeito. Bom, e no caso são esses aqui mesmo. Não existe um C-Class específico para radiodifusão, sabe? No qual todo esse segmento vai utilizar um único código. Isso vai diferenciar referente ao serviço que está sendo prestado e está sendo que está emitindo essa nota. Então, por exemplo, o final 200, né, o 600, 200 é para streaming de vídeo e áudio, sabe? Então, o 600, 400 para veiculação pública e propaganda de qualquer meio, e também o 600, 402 para veiculação e publicidade por rádio, TV de recepção livre e gratuita. Essa é interessante, porque a gente tem o mesmo serviço sendo prestado, só que de 2 segmentos diferentes, sendo ele por qualquer meio ou o gratuito. Tá? Ok. Bom, quais são os impostos que incidem numa rádio? Assim, eu sei que você disse que depende do regime que ela adotou, né? Mas o padrão para uma rádio normal, de pequeno porte, que esteja no simples e que já não esteja mais no simples, aí que muda, né? Quando não está mais no simples, aí a gente vai ter o presumido e tal. Bom, no caso a gente vai estar falando principalmente, os impostos ali a princípio serão os mesmos, a coisa vai ser a simplicidade. E com relação, desculpa ter te interrompido, mas já para você dar uma resposta única, com relação, por exemplo, está chegando a política o ano que vem, aí a gente sabe que as rádios conseguem, né, abater o valor dos anúncios de políticos nos impostos. Quais são os impostos que eles conseguem abater esses valores e se continua do mesmo jeito? Tá. Bom, falando a primeira parte referente a quais impostos incidem, a gente está falando dos impostos indiretos, no caso a gente fala do ICMS e do PIS e COFINS, tá? E também IRPJ e CSLL, que são impostos diretos. A diferença entre isso é quais são impostos que são devidos à operação da empresa, no qual são os impostos que ela mesma deve retirar do bolso e pagar, tá? No qual incide ali de fato uma despesa da empresa, IRPJ e CSLL. PIS e COFINS e ICMS são impostos indiretos que, no final, quem deve recolher esse imposto e tirar do bolso, de fato, são o fim, né? Quem está recebendo, quem está tomando aquele serviço, que esse valor deve ser embutido na nota. Então, a gente fala de ICMS, PIS, COFINS e IRPJ e CSLL. Esses impostos vão se manter tanto para Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. A única diferença é que no Simples Nacional, de forma simplificada, todos esses impostos são recolhidos em uma única guia. Tá? E no caso de lucro real ou presumido, cada imposto será uma guia à parte que o cliente vai ter que pagar. A guia, mas aí no caso a assessoria, a assessoria de contabilidade e tal, já manda para ela. Antigamente, como que fazia com a modelo 21? Você recebia e vocês que tinham que chegar lá e calcular, ver quanto que era o imposto, porque não via nada discriminado, né? Isso vai tudo via sistema, né? No RP Central. Essa nota ela é lançada dentro de um RP Central e o RP ele já faz a divisão dos impostos conforme a legislação. Então, nós temos as alíquotas efetivas de todos os impostos. Então, isso já está sistematicamente organizado. Então, quando a gente lança a nota, ele já faz a distribuição de cada um desses impostos. Até para fazer a cadeia da apuração do imposto, ele fica mais rápido para fazer. Por exemplo, a emissora esperava até o final do período, mandava lá para o parceiro até o dia 15 fazia ali a apuração e emitia a guia para ser paga lá no dia 20. Com essa modernização, logo no período do início do mês, os impostos já podem ser apurados e o parceiro já pode entregar ali a guia lá no 5º dia útil, por exemplo. Então, assim, se o parceiro tiver tecnologia para absorver também essas notas e processar isso de forma sistêmica, ele já consegue atender o cliente ali de forma bem rápida e dinâmica. E o erro, ele encurta, né?
O erro ele acaba encurtando para ali do jeito que era feito antes. Então agora a margem de erro ela diminui, né? Certo. Quando a gente fala da emissão da 21 e 22, ela era manual. E para a parte contábil fiscal também era manual. Então, hoje, com a eletrônica, a gente recebe o XML, que isso agiliza muito o nosso processo. Nós já emitiu a nota, o XML, se o cliente tiver o A1, tiver com a tecnologia incorporada ali, a gente recebe isso na hora. Ele emitiu, a gente recebe. Isso já sobe no sistema com tudo mapeado. Então, a base de erro também, ela diminui muito, porque não é uma coisa imputada. Nós já recebemos do jeito que foi emitido. Assim, com relação então, que a gente pode dizer? Com relação aos tributos, toda essa mecânica, nada mudou. O que mudou só é a maneira de se processar isso, correto? Que ficou mais avançado. Com relação à reforma tributária, nós estamos conversando, parece ainda existe uma discussão, né? Eu vi que existe a necessidade para você... Os campos. Então, assim, eu não sei se é uma conversa para agora, mas o caso que você citou do cliente que não se vê como empresa, a não ser que você queira comentar mais alguma coisa, acrescentar sobre essa questão da nota. Eu acho legal, de comentar referente à parte do IBS e do CBS, tendo em vista que a gente tem uma regra aí que está na iminência de ser implementada como obrigatório, tá? Que é justamente o destaque do IBS e do ICBS, que serão os novos impostos da reforma tributária, deixando de ocorrer esse ICMS, o PIS, COFINS, eles deixam de ocorrer e vem o IBS e o CBS. E nesse caso, tem uma alíquota teste que vai entrar a partir de janeiro de 2026. No caso ainda, ela não será uma alíquota verdadeira, tá? E não terá fins recadatórios. Ou seja, não haverá o recolhimento desse imposto, mas ele deverá estar embutido na nota fiscal. Então, deverá ter os campos para serem preenchidos na nota com 1%. Esse 1% junta o IBS e o CBS. Então, isso para testes em 2026. Janeiro, o ano de 2026 vai ser um ano de testes. O ano é tumultuado, turbulento, mais do que já é. Exatamente. Então, assim, nós vamos ter mudanças nos impostos, eles vão deixar de chamar do jeito que eles são hoje conhecidos e vão passar a ser chamados de outro jeito. E aquela reforma que eles falam, que eu vou fazer uma pergunta porque eu estou preocupado comigo, mas aquela situação de que você vai... que quando quem você faturou paga que você vai receber. Exatamente. É o split payment. Isso vai começar a entrar em 2027. Rádio também. Todo mundo. Certo. Geral. O que é isso, mais ou menos? Hoje nós fazemos uma apuração. A apuração dos impostos é feito diretamente quando a gente recebe a nota fiscal. Com a reforma tributária, a apuração inicial vai ser feita pelo governo. Então, você vai emitir a nota vai entrar nesse super sistema que eles estão finalizando, tá? Lá vai aparecer a nota que você emitiu. Eles vão vincular com a conta bancária, se você teve o recebimento. O banco ele vai segurar esse valor e já vai descontar os impostos. Então, quando você for receber, você vai receber só a sua parte devida sem imposto. Então, em primeiro lugar, quem recebe é o governo. Meu Deus. Isso começa a impactar na gestão financeira das empresas. Total. Porque o cara faz uma emissão de nota, ele tem um valor a receber X. Quando ele vai ver, ele recebeu Y. Então, aquilo que ele estava... por exemplo, ele pega... Muitas das vezes, quando o imposto ele é apurado, ele vai pagar esse imposto só lá no dia 20. Só que aí ele já usa esse dinheiro ali para melhorar o caixa dele e fazer os pagamentos dele. Se organiza. Se organiza. Agora, teoricamente, isso já vai acontecer na cadeia já. Então, aquilo que ele esperava em caixa, vai ter o desconto e vai vir um outro valor para ele em caixa. Mas não vai ser algo como a da Receita Federal, que quando você importa uma coisa, você acha que você calcula quanto que vai ser o imposto que você vai recolher por aquela importação, mas de repente eles te cobram o dobro. Não vai chegar, vai ser bem parametrizado, porque assim, dos males, né, digamos assim, de você já está com aquele dinheiro líquido, você sabe que não tem mais nenhum a fazer referente àquilo. Mas o problema só seria se de repente eles começassem, se a gente não tivesse essa previsibilidade de quanto que vai incidir sobre cada uma daquelas transações, como é feito nessa situação de análise da receita com importações. Né? Eu estou falando algo de leigo, eu sei que vocês devem falar assim, esse cara é bobo, pergunta mais infantil, mas vamos lá.
Mas de fato, vai haver sim, as alíquotas vão estar todas pré-determinadas, que haverá a incidência do imposto. E assim, eu tento sempre confortar o nosso cliente falando assim, sua carga tributária não vai aumentar, salvo exceções e serviço, mas aí é uma conversa à parte, mas a carga tributária não vai mudar, o que vai mudar é o seu fluxo de caixa. Porque é justamente o que o Ronaldo falou. Você recebia todo aquele valor, a empresa recebia 100 mil reais no mês. Só que desses 100 mil reais, 20 mil é referente aos impostos que ela pagaria, que vai ser o ICMS, o PIS e o COFINS. ICMS ela vai pagar no dia 20, por exemplo, no estado de São Paulo, paga no dia 20, PIS e COFINS no dia 25. Então ela tem até o dia 20 e 25 do mês seguinte para fazer o pagamento desse valor, então ela consegue girar esse dinheiro dentro da empresa, por questão de fluxo de caixa. Já no split payment, não. O valor que ela vai receber vai ser somente os 80 mil. Esses 20 mil que ela poderia girar até dia 20, dia 25 não vai ocorrer. Então, assim, tem que ter um controle financeiro bem maior. É o que eu tinha comentado de pagar a conta de luz do mês passado, pagar a conta de luz do mês passado, que é o que a gente consegue fazer hoje. Sem o que eu quero dizer com relação aos nossos recebimentos. A gente fatura tudo e depois você tem um prazo para poder pagar o imposto. Né? Então a gente está sempre pagando uma coisa que já foi faturada, já foi serviço já prestado. Agora não, agora a gente vai pagar no momento do que ocorreu. Que ocorreu. Então, bom, eu acho que nesse caso talvez seja realmente uma questão o sistema, o split, ele vem não só para fazer isso tudo que a gente está falando, mas também apurar, por exemplo, quem tem crédito, que vai abater no imposto. Ele também vai controlar isso. Como que é essa questão de crédito? Então, depende muito do regime tributário da empresa. Então, empresas do lucro real, hoje, ela consegue, quando ela toma um serviço, ela consegue crédito sobre aquele serviço tomado. Então, isso hoje é feito manualmente na parte fiscal. Em 2020, a partir de 2027 até 2033, isso vai acontecer perante a esse sistema. Então, assim, fala-se muito, é muita coisa ainda que se fala. A gente ainda não iniciou 2026 para saber como vai ser esse ano de teste. Então, muita coisa pode mudar ainda. Não quer dizer que eles colocaram a regra agora que isso vai acontecer daquele jeito mesmo. Muita coisa vai mudar. Mas a mudança vai ser o seguinte: eu tomei um serviço, me creditei daquele valor. Se a empresa não pagar aquele serviço tomado, ela não vai poder se creditar também. Então, eles vão fazer uma conferência de todos os pontos, interligar tudo, para você conseguir diminuir o imposto que é devido para eles. Certo. Uma situação, então... por exemplo, num caso, você emite uma nota e você tem o prazo de cancelamento e tudo mais, mas você não cancelou, acreditou que você ia receber aquele valor, você não recebeu o valor, você tem que pagar o imposto de qualquer maneira. Não tem como. E agora, com o novo sistema, eu só vou pagar esse imposto caso eu receba a contrapartida, ou vou pagar de qualquer jeito, vou ficar com uma dívida lá? Vai acontecer, essa parte acontece do mesmo jeito. De fato, isso são dúvidas que justamente a gente vai conseguir tirar mais quando ele for implementado. Porque há questões justamente diferentes ao cancelamento, há outras questões também, por exemplo, referente, e se o cliente ele fez o destaque incorreto da nota, sabe? Vai ter que fazer uma retificação dessa nota, vai ter que emitir outra. Nesse caso, o crédito que eu vou estar tomando no split payment será o valor correto, a Receita Federal vai fazer um cálculo à parte referente a esse tributo. Então, assim, essas são dúvidas que a gente ainda não tem ciência, porque justamente não entrou. Certo. Então, assim, o que eu tô percebendo é que todo mundo vai precisar de assessoria. Com certeza. Agora é o momento da assessoria. Então, o ano de 2026 é essencial para isso. Certo. Então, quem não colocar tudo no papel e tudo organizado em 2026, 2027 vai sofrer muito com isso. E vocês estão preparando uma cartilha, assim, de vocês, claro, para vocês? Alguma coisa para algum serviço especial para as emissoras, dedicado a isso? Isso. Todos os nossos clientes, eles estão tendo... a gente faz call com todos os clientes, começa a se falar sobre reforma tributária, deixar eles cientes do que vai acontecer para eles se prepararem, tá? Nós temos alguns serviços agregados também que o cliente nem sempre sabe resolver aquilo, então ele faz uma contratação e a gente vai lá e resolve para ele do jeito que tem que resolver. Então as opções vão ser vastas a partir do ano de 2026. Então, por exemplo,
sistema financeiro. Hoje nós fazemos BPO financeiro. Então, é uma coisa que o cliente vai ter que olhar com outros olhos. Porque se ele não vai ter caixa do jeito que ele trabalha hoje, ele tem que se preparar durante esse ano todo para 2027 ele não ter uma surpresa. Então, quem não se organiza financeiramente, fiscalmente, contabilmente, não sabe ler a última linha do DRE, vai se prejudicar. Então, os nossos clientes hoje, eles estão tendo essa assessoria. A gente está municiando eles de informação, mostrando o que realmente é necessário para eles não quebrarem, não ter um problema lá na frente, sabe? Então, isso vai do parceiro. O parceiro municiar o seu cliente de informação. O que vocês têm a dizer, por exemplo, assim, com relação ao nosso meio de radiodifusão? Quais são os piores vícios que vocês têm nessa decorrer de experiência de vocês, que vocês acham que os empresários, que é uma coisa que, né, que nós estamos conversando, eles não conseguem, às vezes, perceber que eles são empresários, que eles têm uma empresa, que eles têm que ter um controle, uma gestão, né, do negócio. Às vezes, essa desorganização que tem, eles perdem dinheiro, eles não percebem que eles estão perdendo dinheiro. Né? O que vocês podem dizer sobre a experiência que vocês já têm, sobre não sem citar clientes, mas citando exemplos, por exemplo, de coisas que acontecem, que vocês Muitas das vezes o dono de emissora, ele olha somente para a parte mais bonita do fato, né? Que é o áudio em si, né? O estúdio em si e tal. Microfone, mesa, ele gosta de ver essa parte. A parte comercial também é muito ativa dentro desse processo. Mas a parte de gestão, quando ele olha para a parte administrativa, olhando ali o financeiro, a parte operacional, cultura, essas questões mais que engloba todo o processo da empresa, o dono de rádio ele não tem essa visão e nem todo mundo. Porque o dono de rádio, o locutor, por exemplo, né, ele gosta de ser locutor, é como se fosse um artista da emissora e assim por diante. Mas esquece toda essa parte de gestão mesmo, que envolve toda a parte operacional e administrativa da empresa. Mas né? tem muito... Qual que é a porcentagem que vocês pegam, assim, que vocês falam, olha, 50%, 60% são empresas, são emissoras que não cuidam de uma maneira adequada à parte de gestão? Eu creio que o pequeno e médio, né? Pequeno e médio, porque... Basicamente, 90%. Aquele cara que já está num nível já de emissora grande, de rede, alguma coisa, ele tem essa organização, porque ele tem que ter essa organização. Ele precisa, porque ele está em expansão, ele está crescendo a rede, ele está criando filiais e assim por diante. Mas o pequeno e médio, ele não, muitas vezes ele está fazendo hoje para pagar o boleto amanhã. Então, assim, quando olha para a parte financeira, né, que é o crucial da questão... Então, toda essa parte contábil, ela tem que estar organizada para que o cara possa ter ali os números na sua mão e ele conseguir tomar as decisões ali durante o período. Previsibilidade é uma coisa assim que eu quando eu comecei a fazer, de poder ver o gráfico, quanto que eu tenho, qual que é a minha previsão do mês seguinte de faturamento, de pagamento e tudo mais, ver isso de forma visual, para mim me deu uma paz assim muito grande, sabe? Você sempre fica naquela... Você sabe que você tem para receber bastante, você tem ali os números e tudo mais, mas esses gráficos, esses dashboards, onde você vê a previsibilidade de faturamento, de pagamentos, onde você vai se ajustando, você vai gastar, espera o mês que vem eu faço, é muito importante. O que eu posso cortar, o que eu estou pagando a mais, você tem uma visão completamente diferente do seu negócio. E aí vai naquela situação, né, que você estava falando do preenchimento correto, do contato com o cliente, tudo mais, do preenchimento correto também dos sistemas em si, não é verdade? Sim. Às vezes, por exemplo, a gente tem cliente que a gente no nosso sistema, no caso do OPEC, você consegue selecionar o produto. Então, esse produto é de 30 segundos, porque custa X, ele roda do meio-dia às 2. Depois você vai precificando todos os seus horários. Na hora que você vai pegar e fazer a restituição, você vai pegar a restituição do imposto de renda, né? A restituição que chama. Sim. Me lembro. Aqui um dashboard do sistema, né? Então você consegue saber, precificar quanto que foi usado da política em tal horário. Então, qual que é o valor que eu devo cobrar de desconto daquele horário e tudo mais. Sabe se um programa está dando lucro, está dando prejuízo, se o vendedor está fazendo muita venda à base de desconto, não é verdade? São coisas que, para que você chegue nesses números, você precisa preencher esses dados, né, no sistema.
E um particular, eu já instalei muito pulsar na minha vida. Não, obrigado. Por isso você está aqui. Eu já instalei muito pulsar na minha vida. Assim, e a pulsar tem os seus modos em particulares. E geralmente a emissora ela não usa nem uma graduatável da porcentagem da possibilidade daquele módulo te dar o retorno. A gente fala isso de todos os sistemas, né? Então, o pessoal ele usa o musical, por exemplo, ele usa 30%, ele usa o que ele gosta ali só, ele não e às vezes ele deixa de olhar outros pontos que ele está sentindo dificuldade no dia a dia, mas ele não se aventurou a procurar, entender dentro do aplicativo. O roteiro é a mesma coisa, ele vê muita parte de cadastro como um trabalho, como nós estamos conversando. Mas o cadastramento de coisa, a classificação dos serviços e das suas coisas, ele faz com que as regras dos sistemas, né, trabalhem melhor, você obtenha resultados mais precisos de previsão e tudo mais, né? Bom, assim, com relação à administração, então a gente tem 90% aí de empresários que não entenderam que eles são empresários, né? Estão no ramo da radiodifusão, eles não entenderam ainda que eles são empresários, que eles têm que fazer essa empresa faturar, que o que eles vendem é um produto, né? E eles dão um retorno no produto que eles vendem, que eles fazem com que as lojas, os clientes consigam se fortalecerem no mercado, né? Com a marca deles. Então, a gente teria que realmente dizer, a gente poderia dizer que a boa parte está precisando de assessoria. Total. E essa questão agora da mudança da nota, que é um fator, é só um dos pontos. Eu acho que a cadeia começa a entender o quanto tão importante é ter essa organização com sistemas, tecnologia, com gestão, saber entender toda a parte sistêmica do processo todo. Então, eu acho que era uma das últimas pontas que tinham dentro do processo. Para que ela seja exatamente como as outras operam. Exatamente. Pode ser um pontapé inicial, né? Total, por conta que você tendo tanto a questão da reforma tributária, com o split payment, por exemplo, isso a gente está falando de um fluxo de caixa que a empresa tem que ter. Então, ela tem que ter um controle financeiro, logo ela tem que ter um controle contábil. Mesma coisa falando também referente à nota de modelo 62. É uma empresa, ela já vai ter que se adequar ao sistema, se tornando mais atualizada. Então, ela já precisa de um certificado, ela já precisa ser mais atualizada em relação a esse processo. Então, isso no fundo faz com que a empresa ela se torne melhor, sabe? Então a rádio ela se torna uma empresa melhor por conta que ela foi forçada a fazer esse processo de se atualizar referente a entrar, por exemplo, nos modelos de uma nota 62 e também, por exemplo, na reforma tributária para poder ter o seu controle de fluxo de caixa e não ter problema. Legal. Bom, então, para encerrar, né, para a gente não estender, que para muita gente esse papo é chato, mas para quem está na área sabe que ele é extremamente importante. Eu queria que vocês dassem o seu recado final do que nós conversamos aqui. A gente chegou até a falar nesses últimos momentos de coisas que são basicamente importantes, mas desse o recado final de vocês também, deixasse o contato de vocês, para que os nossos clientes também podem fazer contato com a gente vai passar o contato da Qualic Hub e vamos lá. Então, dê uma palavra final. Bom, basicamente referente a falar que esse modelo 62, ele chega para essas pessoas de fato como um problema, como uma situação complexa de ser lidada, que não é algo bacana de ser realizado, mas assim, com todo esse papo que a gente teve, dá para ver que é algo muito bom e que vai fazer com que eles se tornem de fato uma empresa melhor, porque isso vai impactar tanto a questão do contábil, do fiscal, do financeiro. Então, com isso, a somatória de todos esses fatores vai se tornar com que a empresa ela tenha uma prospecção muito melhor. Um caso positivo, então. Você vê isso como uma situação positiva. Bom. Falando da Qualic Hub, a Qualic ela tem um mix de serviços que pode agregar muito na operação, na organização de todas essas pessoas que estão perdidas. Então, nós somos digitais, nós conseguimos atender em qualquer ponto do Brasil. Do Brasil. Nós temos clientes de fora a fora no Brasil, não temos. Legal. Por ser digital, isso nos dá essa opção. Okay. Então, existem algumas regras, como o A1, por exemplo, o certificado A1, a gente precisa ter o A1 para a gente conseguir entregar esse serviço com excelência do jeito que a gente entrega hoje, mas nós estamos aqui, estamos abertos para qualquer tipo de comunicação que for necessária, tirar dúvidas, se surgirem novas dúvidas, então podem contar com a gente está aí sempre para ajudar
isso é uma coisa nova, a gente entende que tudo que é coisa nova vem com aquela bomba, achou, nossa, jogaram uma bomba no meu colo, mas não, pelo contrário, às vezes é muito mais simplificado do que o pessoal tá achando. Então, se você tiver uma conversa, você tiver uma informação que você acaba não tendo de uma outra pessoa, isso se torna muito mais fácil para você. Sim, e o legal sempre é a parceria, né? Que Exatamente. A gente fala, quando você tem do outro lado uma empresa que você pode conversar, que você confia nas pessoas, ela tá extremamente clara com você nos erros, nos acertos, tá com você naquilo, isso é muito bom, né? Que você sabe para quem ligar, com quem conversar e ter um retorno disso de uma maneira que você sabe, não, essa pessoa ela é profissional, ela está me dando porque também esse é um grande problema aqui em termos de contabilidade, em termos de gestão empresarial, que às vezes você tem uma resposta pela resposta de alguém que não tem experiência, né? E aí você acaba tendo, de repente, tomando uma decisão que para a empresa vai impactar negativamente aos poucos ou às vezes até drasticamente. Né? Por nós sermos digital hoje, nós conseguimos ser muito mais consultivos. Certo. Porque o que é obrigação já é uma obrigação. Certo. Isso eu tenho que entregar todos os meses, não tem para onde correr. A gente tem a obrigação de fazer aquilo, a gente vai ter. E o resto? E conversar diretamente com o meu cliente e passar todas essas informações. Então, a parte de ser consultivo, ela é muito mais importante do que você entregar uma obrigação que é a sua responsabilidade. Até para dar um exemplo prático, por exemplo, em relação a isso. Porque assim, é justamente o que a Michela disse. Referente a entregas de guias, sabe? Eu vou te enviar a guia ali, tudo bem. Isso daqui é a regra que tem que ser seguida. Mas em referente à parte consultiva, por exemplo, a gente pode entregar, por exemplo, um planejamento tributário para você, falar assim para sua empresa se ela tem que estar no regime do Simples Nacional, é o mais vantajoso, se não partir pelo regime do lucro presumido ou lucro real faz mais sentido, principalmente agora com reforma tributária, isso muda bastante, qual segmento ser seguido. Também uma simulação de reforma tributária, quanto que você pagaria de imposto lá na frente, substituindo o ICMS e o PIS e COFINS para o IBS e CBS, quanto que isso vai impactar, justamente para ela ter esse controle, juntar com o seu financeiro e falar assim, olha, o impacto no meu financeiro vai ser X, sabe? Então, assim, lá na frente... Total. Isso é o que dá tranquilidade para qualquer administrador. Então, Ronaldo, o que você tem para dizer para a gente? Você não tem mais nada que falar. Não, já falaram por você. Eu, como entusiasta do rádio, né? Eu vejo essas oportunidades que o rádio está já passando, principalmente a parte mais interna do rádio, né? Que antes você só via o glamour dentro do rádio, mas não via essa parte administrativa. Sim. Hoje, como eu estou nesse lado, né? Eu vejo isso de forma diferente. Eu vejo uma grande oportunidade para o dono de rádio, né, as emissoras, elas se transformarem realmente em empresa. Sim. Nesse sentido. Então, assim, quando a gente começou a entrar nesse processo de entender o que estava acontecendo, foi olhando para tudo isso que a gente conversou, né, hoje na mesa, né? Que há grandes oportunidades das emissoras se organizarem de forma mais complexa, né? De entender realmente como o negócio funciona. Então, assim, eu olhava a rádio como rádio. Hoje já vejo como negócio, né? Certo. Então eu achei muito importante, eu acho muito interessante essa oportunidade para as emissoras de rádio se transformarem em empresas mesmo, né? E os donos em gestores, né? Certo. Então, da minha parte, né, eu achei que ficou algo bem interessante para as emissoras agora nesse processo aqui. Tá ótimo. Bom, então é isso. Estamos finalizando o nosso Pode Pulsar, aqui do estúdio Pulsar Talks. Então, se ninguém sabia os nomes, aqui nós estamos no prédio que chama Prédio do Rádio, né, em São Paulo, na Avenida Paulista. Aqui tem um prédio, tem pelo menos umas 2 ou 3 rádios por andar. A gente deixa aqui a vitrine aberta do estúdio, e aí às vezes o pessoal passa, o que vai acontecer aí, o que vai acontecer aí. Agora vocês já sabem, a nossa ideia é dar apoio para a radiodifusão, dar apoio para o curso de jornalismo, então a gente vai fazer parceria com as faculdades de jornalismo, com o pessoal de mídia em geral, mas sempre nesse sentido, sempre no sentido cultural, empresarial, em benefício do setor da radiodifusão. Tá ok? Então, obrigado e até o próximo podcast Pode Pulsar. Let's go!